Essas crises climáticas que nós estamos vendo não são um evento isolado, né? E o laboratório clínico certamente tem um papel muito forte no enfrentamento dessa situação. Nós temos que nos preparar para atender essas demandas e nós somos, então, definitivamente, para atender essas demandas mais especializadas, uma ponte entre o laboratório de apoio e a população que necessita dessas tecnologias especializadas. No caso de uma situação climática, não é simplesmente mais seguir a rotina. No caso de uma situação atípica, de um evento climático, o laboratório muda de papel, muda o portfólio, muda a postura, é isso? Olá, este é o Mundo Lab to Lab, um podcast do Lab to Lab Pardini para ajudar você na gestão do seu laboratório. A cada episódio a gente convida pessoas muito importantes para trocar ideias sobre temas que talvez ainda não estejam no seu radar, mas que são importantes para o presente e para o futuro do seu negócio. E o tema de hoje, Dr. Roberto, pode parecer que não tem tanta relação, mas o que a gente está vendo no noticiário no Rio Grande do Sul tem muito a impactar nos laboratórios de todo o país. Exatamente, Rafael. O tema de hoje é um dos mais importantes no contexto atual e futuro. Seria o papel dos laboratórios nas crises ambientais, principalmente no exemplo que nós tivemos com o Rio Grande do Sul. Isso tem chamado a atenção do mundo. Agora, como que um desastre ambiental como esse impacta a gestão de um laboratório? E esse é o tema da nossa conversa. Eu tenho a alegria de receber aqui conosco Sérgio Dantas, veio do Rio Grande do Sul, fundador do laboratório ProAnálise. Muito prazer e parceiro do Lab to Lab Pardini. Prazer e alegria tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, também é uma honra eu estar participando desse podcast aqui com figuras exponenciais aqui como o Dr. Roberto Santoro, como o Dr. Celso Granato. Também recebendo conosco o Dr. Celso Granato, patologista, infectologista do Grupo Fleury. Alegria imensa tê-lo conosco. Muito obrigado, Rafael. É um prazer muito grande compartilhar essa conversa, né, com o Dr. Sérgio, Dr. Roberto, e poder falar sobre um tema que, infelizmente, agudizou muito, de uma forma muito triste, né, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, mas que leva a gente a tentar nos preparar de uma forma melhor a enfrentar uma situação que, infelizmente, vai voltar a acontecer. Essas crises climáticas que nós estamos vendo não são um evento isolado, né? E o laboratório clínico certamente tem um papel muito forte no enfrentamento dessa situação, para ajudar não só os outros profissionais, como diretamente a população. Então, eu acho muito oportuno participar de uma conversa desse tipo aqui e agradeço muito pela oportunidade. Sérgio, vamos começar trazendo um cenário. Bom, a gente vê pelo noticiário já há várias semanas o que aconteceu no Rio Grande do Sul e ainda a tensão que existe. No caso dos laboratórios, o quanto que essas enchentes afetaram a operação dos laboratórios do Rio Grande do Sul, não só na capital Porto Alegre, quanto no interior, e quais foram os impactos dessas enchentes? Não só os impactos, o que prejudicou o atendimento, mas também a demanda, o que surgiu de demanda pós-enchentes hoje no Rio Grande do Sul. Rafael, não só as enchentes agora, porque nós em 9 meses tivemos 3 enchentes. Setembro, novembro de 2023 e agora maio de 2024. Então são episódios sucessivos que aconteceram em pouco tempo, né, que vem tornando dramática a vida da metade, pelo menos, da população do Rio Grande do Sul. E quando eu diria a metade de uma forma direta, mas de uma forma indireta impacta toda a população do Rio Grande do Sul. E isto, efetivamente, também colocando aí a pandemia nesse processo, fez com que os laboratórios tivessem que mudar o seu perfil de atendimento, de buscar novas tecnologias, de buscar novos parceiros, e aí o Pardini entra e o próprio Fleury entram como grandes parceiros de levar tecnologias diferenciadas, né, onde a nossa demanda não justifica internalizar. Então, é um processo que é muito triste, como tu falaste, muito dramático para muitas pessoas, né?
E é um processo que nós temos que nos preparar para atender essas demandas. E nós somos, então, definitivamente, para atender essas demandas mais especializadas, uma ponte entre o laboratório de apoio e a população que necessita dessas tecnologias especializadas. Nós estamos aí para cumprir essa missão. Sérgio, seria importante se você puder compartilhar um pouco sobre o Grupo LAS, os laboratórios associados, que são mais de 80 laboratórios, e vocês lidam com vários municípios no Rio Grande do Sul. Vocês criaram algum tipo de informação entre os laboratórios, algum tipo de contingência? Como foi? Primeiro falar um pouco do Grupo LAS, que eu acho muito importante, e depois falar de como vocês se organizaram, se teve alguma organização em função dessa crise recente no Rio Grande do Sul. A LAS, em 2024, ela completa 27 anos. Hoje nós somos 91 laboratórios, nós somos presentes em 220 cidades, principalmente do Rio Grande do Sul, algumas de Santa Catarina e algumas do Paraná, né? E essa associação ela vem crescendo, ela vem crescendo com laboratórios que primam pela qualidade, primam por uma melhoria contínua. Situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é a mais recente que nós temos agora. O Sérgio falou de vários laboratórios em vários municípios. Qual que seria, talvez, a primeira análise, dada uma crise como essa, que um laboratório precisa fazer? Quais seriam os pontos mais importantes? A atenção para as principais doenças, os principais exames? Olha, Roberto, quando a gente estuda essa questão do impacto da enchente, a gente vê que é bastante complexo, né? Porque a gente tem desde doenças que acometem a pele, né? Para vocês terem uma ideia, 20% do total de doenças que acontecem após pandemia são doenças de pele. E são doenças infecciosas por fungos, por bactérias, mas chega até tétano. Chega até picada de animal peçonhento, porque vocês viram todos a quantidade de água, a situação que ficou Porto Alegre e várias outras cidades, né? E passa por questões como a leptospirose, por exemplo, né? Porque é uma doença que as pessoas entram em contato com a urina do rato, né? E é uma diversidade de doenças muito grande, até escabiose, né? Até doenças respiratórias por vírus. Quer dizer, é muito difícil para um laboratório que atua numa cidade relativamente pequena conseguir estar preparado não só para a diversidade de doenças que tem, mas para um volume. Né? O volume de dengue, por exemplo, multiplicou por 10 em relação ao que a gente costumava ter normalmente. Isso para não falar de oropoche, maiaro, até febre amarela, que pode acontecer numa circunstância dessas. Né? Então, eu acho que o laboratório, para se preparar, eu acho que também tem que ter bons apoios, sabe? Porque um laboratório de apoio ele tem condição de investir em coisas que talvez não tenham necessidade para resolver agora, mas a gente não sabe o ano que vem, a gente não sabe daqui a 2 anos. E, infelizmente, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul vai voltar a acontecer em outras regiões do Brasil. E o Brasil é um país muito heterogêneo. Então, aquilo que acontece no Rio Grande do Sul pode acontecer numa escala maior ainda, mas de forma diferente, com outras doenças, no sudeste do Brasil, no nordeste do Brasil. Então, eu não vejo outro jeito que não sejam alianças, né? Baseadas, como o doutor Sérgio falou, em princípios que nos unam, que nos identifiquem uns aos outros, né? Torcel, só para acrescentar também, como os grandes laboratórios, que são laboratórios de referência, laboratórios como o Grupo Fleury, agora associado ao Lab Pardini, se prepara para o futuro nessas situações, dado a relevância dele, a escala dele para que serviços, que informações que ele utiliza em termos de informações epidemiológicas, são dados históricos, como esse laboratório se prepara para o futuro? Olha, Roberto, isso é importantíssimo, viu? Porque o que a gente faz no Grupo Fleury? Nós temos um grupo muito grande de médicos, né? Patologistas clínicos, né? Analistas, que ficam perscrutando a literatura. Né? Tem uma revista, uma publicação que a gente gosta muito de ler, que chama PubMed,
que eles levam informações do que está acontecendo na Indonésia, o que está acontecendo na Itália, né? E às vezes eles publicam alguma coisa que daqui a 2 dias eles falam, olha, foi um engano, não era isso, a explicação era outra, né? Mas a gente está sempre passando o radar nessas coisas e nós procuramos nos antecipar. Para você ter uma ideia, a gente já faz alguns anos, nós desenvolvemos métodos moleculares para a febre do Oropoche, para a febre do Maiaro, né? Para a chikungunya, quando a gente nem falava isso. Eu lembro a primeira vez que eu falei com um colega sobre a febre Zika, o pessoal achou que eu estava brincando, achou que era piada, que eu estava inventando o nome, né? Porque Zika, né? E, então, eu acho que um laboratório que presta esse serviço de apoio, né? Dentre as suas várias atividades, pode estar desenvolvendo técnicas para que amanhã ou depois a gente possa recorrer a elas de uma forma muito mais rápida, né? E numa escala maior também, né? E Agora, aproveitando esse ponto do Dr. Celso, que ele falou de eh, exames moleculares. E nós temos aí, Sérgio, no laboratório, a questão, às vezes, dos anticorpos demorarem É isso, mais tempo para exatamente. você ter o diagnóstico na dosagem desses anticorpos. E os testes moleculares, principalmente nas arboviroses, nos permite uma detecção mais precoce. Exatamente. Sem exceção, todas essas arboviroses, elas se tornam detectáveis do ponto de vista sorológico, pesquisa de anticorpos, durante a segunda, terceira semana, quando o que tinha que ser feito já foi feito, já foi, passou, né? A gente precisa pegar esses pacientes no segundo, terceiro, quarto dia, e aí é o teste molecular mesmo. A gente tem, inclusive, desenvolvido sobre a forma de pacotes, né? Porque, infelizmente, uma coisa que atrapalha muito o clínico é que essas doenças têm uma apresentação clínica muito parecida. Tudo começa com febre, com mal-estar, com náusea, com vômito, mas isso pode ser dengue, zika, chikungunya, oropoche, malária, que vai uma lista, né? E então você poder fazer esses testes sobre uma forma de um painel de exames, você diminui o custo de cada exame individual, né? Você, com um tiro só, resolve vários tipos de doenças diferentes e você ganha escala. Então, com isso, você tem chance de dar um resultado ainda mais rápido, né? Então, isso que você falou é exatamente assim que tem que ser. deixa eu trazer uma pergunta aqui, Roberto. Olhando isso, o que vocês acabaram de nos dizer, significa que o laboratório não é mais, no caso de uma situação climática, não é simplesmente mais seguir a rotina. No caso de uma situação atípica, de um evento climático, o laboratório muda de papel, muda o portfólio, muda a postura, é isso? Muda eu diria, a sensibilidade para determinados testes e determinadas demandas. E você tem que estar preparado, ou através dos seus recursos próprios, ou através do parceiro. Mas, além disso, você precisa ter um conhecimento também do ciclo da doença, igual o doutor Celso falou, quanto que aumenta os anticorpos, se você pode detectar precocemente. Então, eu acho que isso é parte de um conhecimento, que é um papel do laboratório, né? E acho que o Grupo LAS compartilha muito conhecimento através dos eventos, congressos. Acho que é um conhecimento inerente que todo laboratório precisa ter. Agora, você, se precisar de ajuda de uma nova demanda, de um novo teste, enfim, acho que são testes novos também. O caso da febre aeropoxa é um exemplo. Você esperava uma febre aeropoxa na região amazônica, no Brasil, e de repente está presente no Sudeste, no Sul. Então, você tem que ligar para alguém, ou você tem que interagir com as assessorias técnicas, científicas, para prover a solução. Os estudos epidemiológicos, pegando o que o doutor Celso acabou de trazer, como que a gente pode usar esses estudos para prever a demanda na ponta, no laboratório? Será que hoje, aí, Sérgio, na sua realidade, dono de laboratório está analisando estudo epidemiológico para conseguir prever, isso aqui vai aumentar a demanda por um exame A ou B ou por vacina? Vocês acreditam, isso hoje é uma realidade e como que vai ser no futuro? Bem, o estudo epidemiológico é o que determina todas as ações, né? É evidente que a gente tem o PubMed, tem uma série de plataformas que a gente acessa para verificar essas questões. Mas o nosso laboratório de apoio é a nossa base também.
né? É a nossa base também, porque tem muita sazonalidade, né? Tem muita mudança de espectro, aquela patologia que está, né, que tá surgindo ou que tá se evidenciando mais naquela região, né? E a gente efetivamente se vê em apuros, como foi o caso da pandemia, né? Da pandemia do Covid-19, né? Que tinha testes moleculares para fazer o diagnóstico do próprio agente, né? E tinha depois os testes imunológicos para ver a evolução da doença, etc., né? Então, daqui a pouco nós não temos essa capacidade de fazer isso aí, mas nós temos a quem recorrer. Eu sempre digo que a gente não sabe tudo, né? E nunca vai saber tudo. Mas o que a gente não sabe, a gente tem que saber para quem nos responder. Então, a gente tem que ter esse braço para poder fazer esse apoio. Mas, evidentemente, que o laboratório de apoio, ele é uma novidade no Brasil, né? É ter 30, 40 anos para cá. É uma novidade no Brasil, né? Então, e o laboratório de apoio ele vem cada vez mais se fortalecendo, justamente não só para nós prestar um serviço que nós não podemos fazer ou não devemos fazer naquele momento, mas também nos trazer as demandas do ponto de vista epidemiológico, né? Nos ajudar nesse aspecto também, né? Porque nós temos que ter alguma base, né? Evidentemente que a gente tem a epidemiologia própria, né? Porque a gente conversa muito com a vigilância sanitária do município, conversa muito com a vigilância sanitária do estado, né? Então eles vão fazendo, né? Assim, ó, vai estourar a dengue aqui no Rio Grande do Sul. Como? Não vai estourar. E estourou. Estourou, né? Agora, a própria enchente trouxe todas essas doenças que o doutor Celso Granato citou, né? E que a gente sabe que vai ter, né? Sabe que vai ter leptospirose, sabe que vai ter hepatite A, sabe que vai ter doenças de pele, né? E a gente tem que estar preparado para fazer. Não me mande exame desse aqui, porque só daqui a 6 meses eu vou fazer. Não resolve, né? Como que se prepara? Você prepara buscando informação, buscando conhecimento, buscando bons parceiros, né? Porque sozinho ninguém faz nada, né? Então, hoje, imagine, né? O Fleury, o Grupo Fleury já tem essa fusão, vamos chamar assim, não sei exatamente, mas tem essa junção, vamos chamar assim, né? Fleury, Pardini. É uma junção de conhecimento. E uma junção de conhecimentos é uma melhoria significativa, né, para poder reunir as expertises individuais, né, e melhorar esse processo de atendimento das nossas demandas, que são as demandas muito diferentes em cada local do país. Agora, Sérgio, Dr. Celso Granato, o papel do laboratório, ele é cada vez maior na comunidade em que ele se insere, a comunidade médica também. Muitas vezes hoje a atualização da área médica depende muito do laboratório, porque como o Sérgio disse, é muito difícil todos nós termos todos os conhecimentos. Não é só a escala, a capacidade de fazer exame, mas ter o conhecimento ali. E muitas vezes os laboratórios, como o caso do Sérgio, eles estão ali conectados e você é a referência local para buscar algum tipo de conhecimento. Olha, está tendo esses casos aqui, qual teste seria mais adequado? Porque imagina cada profissional saber sensibilidade, especificidade de um teste, precisão, enfim. Eu acho que esse ponto é um dos mais importantes, de vocês buscarem conhecimento, além de todo o trabalho de autoconhecimento dentro da área de saúde, mas de transmitir o conhecimento recebido também. E essa gestão do conhecimento, nós estamos falando hoje de 18 mil laboratórios no Brasil, quando nós temos laboratórios de análises clínicas mais anatomia patológica, nós estamos falando de 18 mil. Então, imagina o nosso poder de conexão e de transmissão do conhecimento. E isso é um impacto na saúde, na resolutividade. Com certeza. Mas um outro ponto importante, nós falamos de algumas doenças infecto-contagiosas, seria a parte da imunoprofilaxia através de vacinas. E o Dr. Sérgio também tem vacinas no seu laboratório, e nós temos várias vacinas disponíveis.
E nós encontramos hoje em dia pessoas, por exemplo, que não tiveram hepatite A e não foram vacinadas, adultos não É, vacinados. é, E como nós sabemos, podemos ter aí uma infecção grave com certeza, e muitas vezes fulminante, levando à com morte, certeza. né? Então, como que, doutor Celso, o senhor tem orientado, fazer uma análise do cartão vacinal, principalmente do adulto? Quais seriam as principais doenças que nós estamos falando aqui que poderiam ser preveníveis pela vacinação? Olha, Roberto, isso é uma coisa super importante, porque é essencial que a saúde pública, além desse aspecto que o doutor Sérgio falou, nós atuarmos em conjunto com a saúde pública para ajudar, até porque nós podemos fazer testes em certas situações que a própria saúde pública, nos seus laboratórios, teria dificuldade de fazer. Eu me lembro quando começou o surto de H1N1, o secretário da Saúde de São Paulo ligou para o laboratório e falou: "Olha, vocês vão precisar ajudar, porque a saúde pública não tem condição de atender uma demanda brutal que acontece da noite para o dia, né?" Então, além desse aspecto que por si só é fundamental, eu acho que dá para a gente inserir, Roberto, a vacinação aí. Porque no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Nós estamos querendo que a população esteja preparada, vacinada, para enfrentar situações que são, quando você começa a perceber, pode ser tarde demais, né? Esse exemplo que você deu de hepatite A, por exemplo. O Rio Grande do Sul tem um histórico de vacinação de hepatite A que é muito bom, né? E tem uma condição socioeconômica boa que faz com que a idade que o gaúcho pegue hepatite A é 10 anos além daquela que em outras regiões do Brasil, né? Isso nessa situação foi ruim, porque pegou muita gente despreparada, né? Então, você poder vacinar e talvez o laboratório clínico ele pode ter um poder de convencimento sobre os médicos que são os seus clientes, sobre os seus clientes de pessoas físicas, digamos assim, né? Eh, para convencer a vacinar contra hepatite A, vacinar contra a tríplice viral. A gente está vendo um aumento de casos de sarampo, Roberto, que é um absurdo. A tríplice bacteriana, a gente está agora tendo um surto em São Paulo de coqueluche, que é uma coisa que a gente já não via há décadas, né? E isso só falando na vacinação de crianças. Mas um aspecto muito importante, até porque a população brasileira, felizmente, né, está envelhecendo. Então já não é incomum a gente ver pessoas de 70, 80, 90 anos que precisam ser vacinadas contra tétano, contra coqueluche, contra as varicela zoster, né? Varicela zoster é uma doença terrível para a pessoa de idade. Então a gente precisa pensar também na vacinação do idoso, que essa é a nossa população atual e que só vai aumentar, né? Então, esse papel também do laboratório como participante da ajuda à saúde pública é fundamental. É complementar ao Programa Nacional de Vacinação e os programas estaduais também, que podem incluir determinadas vacinas de acordo ali com o investimento e a capacidade de complementar. E o sistema privado, ele também é complementar nesse sentido, até no ponto de vista de educação. E o laboratório está muito próximo do cliente para poder fazer essa orientação. Mesmo que ele não se vacine no sistema privado, só de orientar, ele pode procurar uma entidade pública e fazer essa vacinação, né? Uhum. Eu poderia complementar, doutor Roberto, só esse aspecto que o senhor e o doutor Celso falaram. Esse também é um papel do laboratório lá da ponta, tá? Além de levar a tecnologia através de laboratórios de apoio, que tem uma capacidade maior, é justamente isso. O laboratório clínico, ele mudou a sua forma de atuar. Ele não é mais um fazedor de exames, entendeu? Ele é um assessor laboratorial, inclusive para o médico. Nós temos um grupo, eu tenho lá na minha cidade, eu tenho um grupo com todos os médicos. Então, volta e meia, estamos passando pequenas news, né, para eles atualizar. Quando chegou, né, mostrar toda a evolução, né, a evolução sei lá, da formação de anticorpos da todas as fases da doença, da Covid, da dengue, entendeu? Eu já sei, ok, melhor, entendeu? Mas se ele não sabe, ele consegue pedir um exame certo na hora certa, né? Porque às vezes ele pode ser traído
pelo momento, né, da patologia, né? Pedir um anticorpo ao invés de um antígeno ou vice-versa, né? E aí fica subdiagnosticado, né, do ponto de vista laboratorial, pode fazer o diagnóstico clínico, etc. Mas, enfim, então o laboratório clínico hoje ele tem essa função precípua, mais do que fazer um bom exame. Ele tem que ter essa capacidade de fazer esse relacionamento com o médico para poder auxiliá-lo, né? Até porque o clínico ele tem tanta coisa para estudar que às vezes ele tem que ter um apoio também, é lógico. Ou seja, ouvindo o que vocês três acabaram de falar aqui, o laboratório sai de uma posição passiva de receber pacientes, realizar exames, para um papel de irradiador. Irradiador para toda a cadeia de saúde, sensibilizando pacientes, médicos, comunidade, para essas questões de saúde pública, é isso? É isso mesmo. Exatamente, nós temos um processo lá chamado assessoria especializada, qual seja, o paciente que quer, tu poderia dar uma olhadinha no meu exame? Eu posso dar uma olhadinha no exame, eu não vou fazer Claro. diagnóstico nenhum, eu só vou explicar para ele o que está acontecendo, porque a tendência é olhar no Google, a tendência é olhar nos valores de referência, isso aí não quer dizer muita coisa, né? São bases, né, bases informativas gerais, mas só o médico tem condições de fazer uma avaliação geral do paciente. E a gente faz essa interface do paciente com o médico, porque essa é uma nova missão nossa, que nós não tínhamos no passado. É verdade. Então, assim, ó, Evoluiu, né? porque eu acho o seguinte, que o laboratório também, como ente da cadeia de saúde, ele tem que ajudar a trabalhar com a saúde, não trabalhar com a doença, né? Pois então, a prevenção é tudo, a gente sabe disso, né? Então, independente da questão da vacina, né? Mas orientar o paciente, né? Orientar o cliente o que ele tem que fazer. Isso é uma cultura que vai se difundindo no meio da saúde, como um todo, né? Isso aí, até eu tenho um filho que é médico também, e eu fico dizendo para ele, né? Tá? Eu fico dizendo para ele, eu acho que ele vai querer ser cirurgião, ele vai fazer Residência. a residência médica em cirurgia, né? Tudo bem, tá? De repente é essa a solução, né? Mas tem muitas coisas que não precisa fazer cirurgia amanhã porque hoje tu fez a prevenção, né? E nós tivemos a felicidade de levar o Dr. José Geraldo na minha cidade lá na fronteira com o Rio Grande do Sul. O Dr. Geraldo foi lá, nós reunimos lá uns 30 médicos, mais uns 20 enfermeiros, e ele deu uma palestra sobre vacina, né? Ele foi lá. Doutor Geraldo não é tão gurizinho assim, né, como nós, né? Mas ele foi lá dar uma palestra sobre vacinas, quer dizer, são coisas que vão se difundindo, né? Eu acho que é essa a nossa saída, é informação, é buscar atualização, buscar tecnologias diferenciadas, direta ou indiretamente, para levar a população a ter o benefício que a tecnologia oferece. Doutor Roberto, agora vamos trazer essa realidade para o laboratório de apoio. Como que os milhares de laboratórios parceiros do Lab to Lab Pardini, o que eles podem esperar do Pardini nessa realidade? Eu acho que o papel mais importante, como laboratório de referência, o Grupo Pardini, o Grupo Fleury, é de introdução de novas tecnologias. A introdução de novas tecnologias são novos exames. Exames relacionados à necessidade nacional, às realidades epidemiológicas locais, mas o ponto mais importante é oferecer novos testes, talvez que tenha aí uma acurácia maior. Nós sempre estamos buscando maior acurácia dentro da tecnologia disponível. Acho que um exemplo interessante é essa crise, vou dar um exemplo, a crise no Rio Grande do Sul. Casos possíveis de leptospirose. E nem sempre o sistema nacional e os centros de referência, os laboratórios centrais vão ter condição de prover toda a solução. E o Grupo Fleury, através do seu P&D, começou a desenvolver um teste de PCR, que é um teste molecular para leptospirose, justamente se preparando para um aumento do número de casos e muitas vezes não suportados por toda os serviços que fazem,
para prover mais uma solução. Esse é um papel importante. O outro papel é a transmissão de conhecimento, através de palestras. Por exemplo, o próprio Dr. Celso Granato fez um vídeo para os nossos laboratórios, falando sobre enchentes, que é um fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul de forma muito catastrófica, infelizmente, com uma grande crise humanitária, mas que acontece em outras realidades também. Então, acho que esses são os dois papéis, de P&D, introdução de tecnologia, novos testes cada vez melhores, e de transmitir esse conhecimento acumulado também, para que aí a gente forme uma grande rede conectada voltado ao município. Lembrar mais uma vez, a atenção principal de saúde governamental é no município, é a gestão de saúde municipal, onde estão os laboratórios, esses quase 20 mil laboratórios, e que precisa atuar ali para não só na atenção primária, mas também na resolutividade. Grande parte das decisões hoje, a gente sabe que depende de um exame de laboratório. Não é a atenção clínica, a anamnese, toda a experiência da atenção médica é importante. Mas hoje, praticamente, a decisão, grande parte dela, depende de algum tipo de exame. E também na atenção primária, na saúde da mulher e criança, enfim, né? Eu acho que quando nós criamos um produto vacinas, compartilhar o nosso conhecimento de vacinas com os laboratórios, nós estamos dando mais capacidade para que ele possa atuar em várias frentes. Fazer exame, laboratório fazendo exame, é só uma atividade hoje. Então, acho que no futuro teremos muito mais outras atividades, principalmente com as conexões, com o digital, a gente poder transmitir. Hoje você pode avaliar um laudo de radiologia à distância. E o Brasil, as dimensões são muito grandes, os recursos não estão disponíveis. E mesmo que ele esteja disponível, às vezes uma realidade local não tem escala para ser custo-benefício, né? Então, acho que o papel. E outra coisa, da sustentabilidade também, para que ele possa prover aos seus clientes, mas de uma maneira que seja sustentável do ponto de vista financeiro também. Esse é o nosso papel. Agora, doutor Roberto, interessante pegar um dos grandes diferenciais de acesso do Lab-to-Lab Pardini é a logística. E nós vimos uma operação gigantesca foi montada na pandemia para garantir o acesso. Agora, no Rio Grande do Sul, quais foram os desafios logísticos para atender aos clientes lá e o quanto que isso vira aprendizado para eventuais desastres que poderão acontecer? Só queria voltar atrás, que esse é um ponto muito importante, na pandemia do Covid. Nós tivemos também aí, por outras questões, pela falta de transporte, de insumos, enfim, né? O Lab-to-Lab Pardini criou novas rotas logísticas na pandemia, com pequenas aeronaves, porque as grandes aeronaves não tinham nem clientes para transportar às vezes. Então, o número de rotas, até em virtude da pandemia, foi caindo. Então, o acesso foi caindo para que você possa transportar amostras para um local de referência central. E nós descentralizamos um pouco a logística com pequenas aeronaves, inclusive no próprio Rio Grande do Sul. Então, isso já foi um movimento anterior, né? A logística ajudando no acesso de acordo com enfim, um problema de infraestrutura secundária aí ao Covid. No Rio Grande do Sul, especificamente, nós nunca tínhamos passado por isso, que é uma região metropolitana enorme, que ficou praticamente com um acesso precário a Porto Alegre, que é a principal cidade. E nós tivemos também laboratórios, o Sérgio deve ter visto isso, que ficaram debaixo d'água. A sua área produtiva incapacitou completamente os equipamentos. O que nós fizemos foi, a primeira coisa, reforçar a parte técnica nos hospitais, que aí é fundamental, que ali nós estamos falando de urgência, emergência, e uma criticidade muito grande. E a gente reforçou essa área técnica no Rio Grande do Sul. E para os pacientes ambulatoriais,
que é a maior demanda, né, que são as unidades que atendem, nós tentamos, fomos num movimento de recuperar. Tem energia, tem água, tem acesso, abre a unidade, porque o nosso papel core é fazer exames para a saúde, esse é o nosso papel. Então, além de toda a ajuda, a questão humanitária no Rio Grande do Sul, o papel fundamental nosso é prover o diagnóstico. E nós criamos uma rota, o mais rápido que nós podíamos ter naquele momento, e desviando grande parte ali da produção, em virtude da situação local, para São Paulo. E a gente vem melhorando cada vez mais, dando mais velocidade, né? Até porque no Rio Grande do Sul os modais rodoviários foram todos praticamente impedidos em virtude da rodovia. Mas primeiro a atuação foi essa: foco em hospital, recuperar a área técnica, ter contingências ali locais também, principalmente focado em hospitais, e o grande volume de um ambulatório que as pessoas voltam a ter que fazer exames, prevenção. É você colocar todas essas unidades abertas novamente e criar esse fluxo para São Paulo, em virtude de você ter outras alternativas. Mas a logística foi fundamental. Tivemos que dar a volta por Santa Catarina para chegar em São Paulo e prover a solução. Sérgio, como é que vocês sentiram essa operação do Lab to Lab Pardini lá no Sul? Pois então, Rafael, o Pardini foi um parceiro muito importante. A rota foi totalmente modificada lá por Passo Fundo, lá por cima, né, que eu estou mais na fronteira oeste. Na primeira semana foi um dia sim, outro não, e depois na outra semana já normalizou a rotina da logística, né? Então, praticamente nós não sentimos. Nós tivemos grandes problemas de receber insumos porque as transportadoras não estavam trabalhando, não estavam operando. Então, nós começamos o quê? A trocar insumos entre os laboratórios, que foi uma solução apropriada para o momento. Aí a importância do associativismo, Pois Sérgio. então, eu queria chegar lá, doutor Roberto, exatamente, né? Então, quer dizer, só nós temos nós temos concretamente um case, né, de dizer que o associativismo é uma das saídas para as crises que nós vamos ter, crises mercadológicas, crises tecnológicas, crises de novas regulamentações, né, que estão acontecendo aí. O associativismo talvez seja uma das saídas mais interessantes, né? Se unir, cooperar, né? Vai ter competição, vai ter competição, né? É uma mistura de competição com cooperação e nós temos que achar alternativas. E eu acho que a própria RDC, essa nova RDC que foi chancelada agora, ela foi tipo assim, ó, pessoal, vamos lá, vamos sair da acomodação, tá? Tem que buscar novas. Claro que a gente tem que exigir que as outras partes estejam dentro da regra, mas o mercado ele é aberto. O mercado é aberto. Ninguém pode dizer que não pode fazer um laboratório ali ou aqui, ninguém pode, entendeu? Só que todo mundo tem que cumprir regras. Então, quer dizer, a melhor arma é o associativismo junto com a competência e junto com a ética. Essa é a arma para a gente evoluir quantitativa e qualitativamente. Parabéns. Doutor Celso, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Quais as dicas que o senhor pode deixar, como infectologista, como estudioso, sobre essas temáticas para os gestores dos laboratórios que estão nos assistindo aqui agora? Fiquem atentos à arbovirose, principalmente a arbovirose, né? Infelizmente, nós estamos no meio de uma crise climática muito grande, o mundo está esquentando, né? Eu acho que tem muita gente que ainda não acreditou nisso, né? Mas todos os dados do Rio Grande do Sul é o último e o mais dramático, mas nós estamos vendo casos de dengue na França, casos autóctones. As pessoas pegaram dengue na França, sem nunca ter saído da França, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos. Nós estamos falando de centenas de casos de dengue nos Estados Unidos, de gente que nunca saiu dos Estados Unidos.
Então, o mundo está aquecendo, né? E isso não vai se resolver no curto prazo, ainda que as pessoas acreditassem. Que a impressão que eu tenho é que não estão acreditando ainda, a nossa força política ainda não está acreditando muito nisso. Então, isso é um problema que veio para ficar. Então, na verdade, quem deu as melhores dicas aqui foi o doutor Sérgio, né? Que é como aprender a trabalhar em conjunto, né? Um ajudar o outro. Eu posso dizer que, inclusive, nesse episódio, nós mandamos, via Fleury, nós mandamos amostra para a Santa Casa de Porto Alegre, que nos ajudou muito, foram muito parceiros nessa hora. Então, você vê mais uma parceria de uma entidade privada com uma pública, né? E transmitir conhecimento, né? Isso é importantíssimo porque você imagina o volume de informação que esses laboratórios clientes do Grupo Pardini trazem para esse grupo Fleury Pardini. É incomensurável isso, né? Então a gente pode voltar depois para esses mesmos laboratórios, olha, está acontecendo isso, isso, aquilo, já vai chegar aí, né? Então, eu acho que é manter bons contatos, seja com os seus pares locais, seja com o seu provedor de serviço e com a sua população médica, com a sua população não médica, nessa questão de vacinação, por exemplo, né? Eu acho que são as dicas que a gente pode dar. Doutor Roberto, como é que a gente pode resumir esse episódio? Primeiro, queria reforçar esse ponto do Dr. Celso de essa conexão que nós temos com essa grande rede e parceiros, como é o caso aqui do Sérgio também, é importante para que a gente tenha informações relativas à realidade dele, quais exames que eles estão solicitando, teve aumento de determinado exame, para a criação de modelos preditivos, para que a gente possa devolver para o cliente, olha, estou notando que na sua região está tendo aumento do número de casos de determinada patologia. Então, a rede nos permite isso. Talvez nós temos aqui, representando aqui laboratórios de referência, parceiros e um associativismo, uma das maiores redes conectadas de conhecimento e informação que pode nos ajudar em modelos preditivos futuros, né? Então, assim, reforço que o Dr. Celso falou sobre o Sérgio, a importância dessa cooperação, né? Agora, as conclusões que temos. A arboviroses é um ponto importante de atenção. E lembrar, não podemos esquecer que existe vacina de febre amarela, vacina de dengue com estudos até 60 anos, vacina para hepatite A, difteria, tétano e coqueluche. Nós temos... faltou alguma, doutor Celso? Não, dos velhinhos, eu diria do zoster, né? Vacina do zoster. Zoster. Então, assim, O não, HPV, HPV, não bem podemos lembrado, esquecer né? da importância da vacinação e do papel do laboratório também, não só de prover informação e às vezes prover a própria vacinação complementar através do serviço privado. E a outra conclusão muito importante que precisamos nos associar como laboratórios, como o do Dr. Sérgio, do seu associativismo, que nos dá muito conhecimento também, feedback para que a gente possa melhorar. E esse é nosso papel também aqui, receber esses feedbacks. E é um prazer ter o Dr. Celso Granato no Lab to Lab. Olha o ganho que foi essa nossa associação, Dr. Celso. É uma honra para todos nós Para todos também. nós, para todos nós. E já queria agradecer antecipadamente, Sérgio, muito obrigado pela parceria, pela contribuição, pelo conhecimento também. Dr. Celso, muito obrigado. Fique sempre aqui no Lab to Lab com a gente. Foi um prazer. Vai ser um prazer. Rafael, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Prazer conhecê-lo. Obrigado por estar conosco. Doutor Celso, alegria Muito imensa. obrigado. Doutor Roberto, nos vemos no próximo episódio. No E próximo você já episódio. sabe, o Lab to Lab Pardini é o seu parceiro, não só para garantir o melhor exame, mas também para ajudar o seu negócio. A gente se vê no próximo episódio do Mundo Lab to Lab. Até a próxima.